família, então dita EIVA da classe média, vai, na verdade, gastar parte da renda que aumenta num plano de saúde privada, numa escola privada, na compra e no endividamento para comprar um automóvel, tornando, na verdade, as cidades e os espaços, especialmente os espaços urbanos do Brasil, muito mais caros, poluídos, engarrafados, a segurança pública e a educação pública e a saúde pública ainda mais precarizados, porque num jogo, numa lógica em que a cidadania está restrita a esse crescimento da renda, que na verdade não gerou direitos, mas gerou sim uma entrada no mercado consumidor efetivo. Óbvio que as contradições foram explodindo, né? O plano de saúde passa a não dar conta da questão da necessidade de saúde da própria população, o carro fica preso no engarrafamento ou o endividamento daquela família leva a uma outra situação, uma necessidade de mais trabalho, a escola privada não era o sonho, né, que se pensava e tem também todas as suas contradições, e isso vai explodindo em uma série de manifestações que a gente viu e que agora, de uma certa forma, às vezes se expressa no momento eleitoral ou é, na verdade, apagado por todo o poderio econômico das maiores candidaturas. Algo que acompanhou esse processo, que esteve paralelo a esse processo, foi a insistência, do ponto de vista do modelo econômico que a gente tem, de um determinado modelo de desenvolvimento que tinha na economia do petróleo um dos seus polos mais fundamentais. Toda a panaceia que se construiu em torno do uso da questão do petróleo tinha parte disso. Toda a discussão sobre os royalties do petróleo tem numa lógica de uma certa sacralização do petróleo, como se o petróleo fosse a salvação para a economia brasileira e especialmente aqui no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, uma opção, do ponto de vista já chegando no tema específico deste debate, uma opção da continuação do rodoviarismo. Na continuação de uma lógica de que a indústria de automóveis é um ponto central, de que, na verdade, o processo de mobilidade urbana vai estar restrito a esses modais que são, né, pelos ônibus dos transportes coletivos e não o transporte de massas. É preciso que a gente perceba de que, de uma certa forma, essas coisas estão interligadas. De um lado, a perda da mobilidade, ou a piora, o caos na mobilidade urbana, uma mobilidade urbana que a gente não existe, é quase uma imobilidade urbana na região metropolitana, tem relação com essas opções de uma economia que reduz a cidadania à questão do consumo, numa insistência na questão da dependência da economia do petróleo, numa lógica onde não se preocupa em diversificar a própria matriz energética, algo que é absolutamente necessário. É espantoso que nenhuma das candidaturas possa discutir, né, se devemos ou não explorar o pré-sal, e aqui tem uma discussão importante, partem do princípio de que é preciso retirar aquele petróleo e assim levar acelerar o processo de um caos climático que a gente está nas vésperas de existir, e acham que aquele petróleo e os recursos dele vão ainda assim resolver saúde, educação, meio ambiente, etc. Se quer se dar a questão de que esse é um debate que a sociedade brasileira devia estar fazendo, mostra como é que nós estamos muito limitados nessa quadra eleitoral e de como é que esse modelo de desenvolvimento está tão arraigado que os princípios básicos deles, né, não são sequer questionados pelas várias candidaturas aí colocadas. Quando nós olhamos para o Rio de Janeiro, as consequências disso é que nós temos um governo estadual absolutamente refém das empreiteiras, absolutamente refém de grandes empresas, de grandes consórcios que controlaram praticamente todos os processos de concessão pública nos últimos anos. Se nós pararmos para pensar no papel e na força que hoje tem Queiroz Galvão, OAS, Odebrecht, Carioca Engenharia, Camargo Correia, dentre outras, ou que tinha a delta dos guardanapos da cabeça até bem pouco tempo atrás, nós vemos um Estado, um governo absolutamente refém. E não refém a contragosto, diríamos nós, né? Mas refém, aquele refém que está adorando ser refém disso, porque está absolutamente a serviço dessas mesmas empreiteiras. Por isso eu queria começar dizendo que, do ponto de vista do governo estadual, nenhuma candidatura pode se propor a mexer na questão da mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro se não enfrentar diretamente o interesse dessas empreiteiras, da máfia dos baratas, do controle da 1001, do controle das outras empresas de transporte que controlam, que monopolizam o transporte intermunicipal no interior do estado do Rio de Janeiro. Ou seja,
É preciso que a gente, inclusive, alerte a sociedade aqui no Rio de Janeiro do quanto é falacioso qualquer candidato que diga que vai atacar o problema da mobilidade ao mesmo tempo que é financiado por estas mesmas empresas que hoje se beneficiam dessa ausência de política pública séria e consequente por parte do Estado. A gente estava conversando aqui antes, né, que o fato de que isso aqui estar tão longe da realidade do ponto de vista da expansão do metrô, não se trata de incompetência técnica, né? Não se trata de uma questão de ausência de engenharia ou de condições para acontecer, uma opção política que tem a ver com os interesses das empreiteiras e das empresas que determinam o que se faz e como se faz no Rio de Janeiro. Portanto, é preciso que a gente perceba que antes de discutir qual é a forma da mobilidade, quais são os modais que nós vamos investir, qual é o caminho, não há caminho possível de transformação real que não seja o enfrentamento decisivo dos interesses dessas empresas que hoje controlam não só as concessões de transportes públicas, mas todo o estado do Rio de Janeiro num processo de privatização e de subordinação a esses interesses jamais visto na história anterior, né? Ou seja, há um processo de cooptação do Estado pelos interesses dessas empresas que torna essa situação uma situação central para o que a gente pensa. Por isso, para já falar nas propostas, a gente obviamente imagina que ganhando a eleição do Estado do Rio de Janeiro, uma das primeiras iniciativas é colocar sobre auditoria independente, externa, séria, todos os contratos de concessão de serviços públicos de transporte hoje em vigor. Barcas S.A., metrô, a Supervia, todos eles precisam passar por uma auditoria séria, inclusive visando a possibilidade de rompimento de muitos desses contratos. Rompimento para não pagar multa mesmo, para retomar o controle do Estado por parte disso. Da mesma forma, é preciso vencer aí a inércia proposital do Estado do Rio de Janeiro em não realizar o processo de licitação dos ônibus intermunicipais, o que, na verdade, agora recentemente alterou ainda, né? Elevou o tempo de vida útil dos ônibus intermunicipais exatamente porque não foi capaz. Não é uma questão de capacidade, porque não quis e não realizou a questão da licitação dos ônibus intermunicipais, que no nosso entendimento, inclusive, já precisa ser feito sob nova ótica, sob novos princípios que garantam o direito da população de ir e vir, não como mercadoria, mas como direito básico da própria população. Portanto, partindo desse princípio, ou seja, de uma questão geral, de que é preciso ter em mente que o modelo de desenvolvimento hoje em curso é um modelo coerente com este caos da mobilidade que a gente vive, partindo do princípio de que é preciso enfrentar os interesses econômicos das grandes empreiteiras e das grandes empresas que hoje controlam, né, essa máfia, essa pequena elite empresarial, que anda de helicóptero não só para ir para os debates, mas o tempo inteiro, mas é preciso enfrentar os interesses dessa elite e de que isso significa fazer auditoria em todos os contratos para rompê-los quando necessário, inclusive para estatizar parte do sistema, se assim, né, se esse for o caminho de enfrentamento dos interesses dessas empresas. Partindo desses três premissas, eu queria falar de três assuntos que, na minha opinião, são importantes nesse processo. O primeiro deles significa a questão de que é preciso implementar uma gestão mais democrática de todo o planejamento dos transportes públicos no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. Uma primeira questão é a lógica da gestão. Obviamente não dá para a gente ter um secretário de transporte que é advogado das concessionárias, advogado, né? E isso assim, às vezes publicamente, como naquelas cenas em que ele dá risadas diante de mais um acidente, né, com relação à Supervia. É inadmissível que nós tenhamos um secretário que defenda os interesses das empreiteiras e não os interesses do conjunto da população. Isso significa, inclusive, retirar poderes do próprio secretário e fazer com que nós tenhamos aqui dois processos. O primeiro é o fortalecimento e a revitalização de um Conselho Estadual de Transportes, de um Conselho Estadual de Mobilidade, que possa, integrando elementos da sociedade civil e da sociedade política, e do Estado, estrito senso, pensar e retomar a capacidade de planejamento do Estado, não a partir apenas do gabinete ou do palácio, mas a partir da articulação entre sociedade civil e sociedade política. Desse ponto de vista,
Assim como para outras áreas, a gente imagina o Conselho como um dos locos de elaboração política e o Poder Executivo como executor desta política elaborada em conjunto com a sociedade civil. Para nós isso é imprescindível, faz parte de um dos princípios do nosso programa, que é a radicalização da democracia que precisa acontecer e que também estava nas pautas das grandes manifestações de 2013. Obviamente, isso também passa na nossa proposta pela extinção da GETRANSP e do DETRO e da fusão dessas duas agências numa única agência de fiscalização e planejamento urbano em contato permanente com o Conselho Estadual de Mobilidade Urbana, o Conselho Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana. No nosso entendimento, é absolutamente fundamental retirar as indicações políticas para essas agências reguladoras e garantir que elas sejam agências que tenham participação, inclusive, da sociedade civil e cumpram o seu papel de fiscalização e planejamento. No nosso entendimento, esse é um elemento central. Não dá para a gente continuar com a história de que, assim como, no nosso entendimento, é preciso discutir no processo de reforma política que a gente precisa dar conta agora, a forma como se nomeiam ainda hoje os conselheiros dos tribunais de conta, tanto dos municípios quanto dos estados, porque enquanto nós continuarmos pensando esses órgãos de controle como órgãos a mais da lógica fisiológica do toma lá da cá, da constituição de maiorias parlamentares, a gente continua enredado nessa dificuldade de sair dessa velha política, né? Muito se fala hoje em velha política e nova política, está aqui um ponto central para estar discutindo, tanto na questão da nomeação para as agências reguladoras, quanto para os tribunais de contas que deveriam fiscalizar e julgar, e na verdade eles só corroboram. Uma historinha que a gente sempre conta e que vocês conhecem muito bem, é exatamente em meio às lutas do ano passado, enquanto os técnicos do Tribunal de Contas do município apontavam que era possível baixar a passagem de ônibus, o conselheiro nomeado politicamente, ex-presidente da Câmara dos Vereadores, disse não, os técnicos estão errados, podemos e devemos aumentar a passagem, e o senhor alcaide Eduardo Paes, apenas porque resolveu seguir a determinação do Tribunal de Contas, e não porque havia interesses econômicos em jogo, seguiu, né, o que o conselheiro político disse e aumentou a passagem para R$3, né, penalizando ainda mais os trabalhadores do estado do Rio de Janeiro. Este é um exemplo claro de como é que nós devemos atacar aqui também o processo de gestão do estado e democratizar esse espaço. Bom, esse era o primeiro ponto, né, com o qual, se vocês tiverem mais sugestões, mais elementos, né, a gente está aberto a ouvir. O segundo ponto, no nosso entendimento, é a necessária discussão sobre as formas que nós temos que implantar no estado do Rio de Janeiro para chegarmos à tarifa zero. Aqui está o segundo elemento que, no nosso entendimento, é fundamental e central. Hoje, o custo do transporte público já recai sobre o salário e sobre a renda do trabalhador. É o trabalhador quem paga. E parte desse custo foi assumido pelo Estado. É muito engraçado como a gente vai falar de tarifa zero, normalmente um jornalista, mesmo aquele que se julga um pouco mais conhecedor do assunto, ele parte sempre daquela lógica, mas o Estado vai assumir o custo. Aí a gente diz, mas o Estado já assume grande parte do custo disso. E o Estado assume parte do custo, não do custo do transporte, mas do lucro da empresa que controla o transporte. E aqui está o elemento básico. Quando, por exemplo, o Estado do Rio investe R$400 milhões no bilhete único, não é para garantir que o trabalhador pague menos, mas é para garantir que o trabalhador consiga pagar a passagem e o lucro da empresa detentora da concessionária continue lá imaculado no processo. A gente precisa inverter essa lógica. É preciso retirar do bolso do trabalhador o custo desse processo, qual ele já paga, e é preciso, para isso, com aquele princípio inicial de, ao abrir a caixa preta dos transportes, ao entender realmente quanto é que é o custo do processo, os custos operacionais do deslocamento, passar a assumir isso a partir, por exemplo, na nossa opinião, do ICMS da gasolina, do IPVA dos automóveis, e investir na perspectiva de que a tarifa zero é um princípio importante para o próprio processo de mobilidade urbana. Ela tende a... É óbvio que ela é o ponto de chegada, da política e não o decreto que vai se fazer no primeiro dia de governo. Mas a criação, né, e o planejamento de um processo em que o Estado recolha, e isso obviamente precisa retirar das empresas o controle da bilhetagem, esse também é um elemento fundamental no processo, em que o Estado recolhe o pagamento das passagens e repassa às empresas, em formas, por exemplo, na própria licitação hoje dos ônibus intermunicipais, já podemos pensar em licitação por quilômetro rodado e não apenas por preço de passagem, o que modificaria a lógica desse processo e que garantiria baixar os custos da passagem e
esse baixar paulatinamente, em que o Estado assume parte dos custos operacionais, chega no final, num horizonte de 4 anos, no nosso entendimento, mas que poderia ser repactuado com a própria sociedade civil para se pensar em menos ou em mais tempo, no sentido de criar ambientes de tarifa zero em determinadas situações, primeiro em determinados modais e não em outros, com vistas a baratear os custos do transporte para toda a população. A ideia de que transporte e mobilidade é direito e não mercadoria. E isso garante para nós um elemento central. Muito curioso, como hoje, por exemplo, eu estava em Cabo Frio, né? Fui lá dar algumas entrevistas, eu já fui e voltei a Cabo Frio hoje, também fiquei preocupado de chegar atrasado quando vi um pequeno engarrafamento lá na Niterói Manilha, né, nessa questão da mobilidade. Mas lá em Cabo Frio, por exemplo, existe um bilhete, existe uma forma que a passagem custa 50 centavos. Da mesma forma que o bilhete único aqui. Ou seja, a prefeitura entra, com dinheiro dos royalties, provavelmente nesse caso, com o restante dos custos, garantindo os lucros da salineira, que é uma habitual contribuidora das campanhas das elites, das máfias que lá, né, se sucedem no poder. Mas a prefeitura paga os custos de cada passagem e o trabalhador apenas 50 centavos. A lógica é que só vale quando você está dentro do município. E como lá você tem muitos municípios próximos, se o cidadão atravessar a fronteira, tem que pagar os R$4 originais da passagem. O que é, imaginem o processo que está acontecendo. Então, o sentido de que você já tem, inclusive, determinados setores em que o Estado está assumindo parte dos custos operacionais do sistema e está custeando, mas não apenas o custo operacional, mas o lucro das empresas. Portanto, a gente precisa reverter isso e chegar num planejamento, num horizonte da discussão de tarifa zero. Sem contar que Porto Real e Silva Jardim já são municípios no Rio de Janeiro que detêm tarifa zero. Óbvio, pensar numa cidade, numa região metropolitana como o Rio de Janeiro, é ousar mais. E aí eu retomo aquilo que eu disse no início. Embora nós tenhamos sido acostumados pelo discurso hegemônico de que as grandes mudanças são impossíveis, está na hora da gente ousar um pouco mais, porque as mudanças que nos prometeram e fizeram foram insuficientes para vencer as contradições que nós estamos ainda vivendo nessa situação. Avançar, por exemplo, para uma situação em que você tivesse um bilhete único não de 2h30 e não de apenas alguns modais, mas um bilhete que, por exemplo, fosse uma passagem diária que valesse 24 horas, como em muitas cidades, inclusive regiões metropolitanas do mundo, era algo absolutamente possível, em que ainda o trabalhador está financiando parte do processo, mas que o Estado está assumindo parte dos custos desses, obviamente. Não dá para fazer isso mantendo o lucro das empreiteiras, é preciso mexer nesse vespeiro, é preciso enfrentar o poderio dessas mesmas empresas. Então, primeiro ponto, a gestão democrática de todo o sistema. O segundo ponto, a questão da tarifa zero. E o terceiro ponto, que é aquele que tem mais a ver, inclusive, com essa imagem que está aqui colocado, que é a integração dos modais e o investimento decisivo na questão dos transportes de massa e não nos transportes, né, de base rodoviária. Isso significa pensar, do ponto de vista, vou começar pelo mais fácil, não pelo mais fácil de executar, mas pelo mais fácil de explicar, porque já está aqui, que é a questão do metrô, né? Ou seja, pensar o metrô em rede e não nessa lógica de ficar esticando a tripa até ela não aguentar mais e estourar, né? Significa desfazer a questão da gambiarra da linha 1A, completar a questão da linha 2, pensar a linha 1 de forma circular, ligando Gávea à Estação Uruguai, e a partir deste processo pensar o metrô em rede.